Oi pessoal, estamos de novo aqui na minha cozinha para preparar mais uma aula prática. A aula de hoje a gente vai dar prosseguimento ao processamento de conservas. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre o processamento de picles. O que é picles? Picles é um produto em conserva ácida, seja ela pela adição de algum tipo de ácido ou pelo processo de fermentação, em que o produto é conservado pela ação do ácido adicionado ao processamento. Bom, o picles ele pode ser produzido a partir de frutas ou hortaliças inteiras ou em pedaços, com ou sem casca. Pode ser produzido a partir de um único produto e a gente chama, quando é produzido a partir de um único produto, conserva simples, e quando é produzido a partir de 2 ou mais produtos, de conserva composta. O picles simples, ele é produzido a partir de um único vegetal. Então, uma vagem, pode ser chuchu, cebola, cenoura, os mais variados tipos. Quando a gente produz o picles composto, a gente utiliza 2 ou mais vegetais. Cada um tem que ter mais que 10% no total do produto. Então, vamos imaginar que você utilizou 3 produtos. Então, um vai estar numa concentração de 20%, outro de 50% e o outro vai estar de 30%. Nunca um dos vegetais ou fruta que está sendo utilizado para produzir o picles pode ser inferior. Bom, então vamos para a parte prática agora. Nós vamos produzir um picles simples de vagem e um picles composto de chuchu e de cenoura. A cenoura está terminando o processo de sanitização aqui. Bom, qual que é o procedimento? O procedimento inicial é o mesmo para qualquer tipo de processamento. Primeira etapa, processo de limpeza. O que engloba o processo de limpeza do vegetal? Primeira parte, selecionar os vegetais com qualidade adequada para o tipo de produto que você vai produzir. Em seguida, a gente vai para o processo de higienização do produto. O que compõe essa higienização? O processo de lavagem para remoção da sujidade grosseira e o processo de sanitização. O processo de lavagem ele é sempre feito sob água corrente e o processo de sanitização é o processo em que a gente utiliza uma solução sanitizante para eliminar parte dos micro-organismos que estão presentes na superfície. O mais comum, que a gente já comentou, é os compostos clorados, são mais utilizados na indústria de alimentos. E aqui eu estou terminando o processo de sanitização da cenoura. A cenoura está imersa numa solução. Eu não mostrei o procedimento, porque o procedimento é o mesmo. Então, todas as aulas práticas que a gente for fazer, esse procedimento inicial de higienização, ele vai ser o mesmo para todo tipo de produto que a gente vai produzir. Então, não tem porquê a gente ver aqui, todas as vezes que a gente for fazer uma aula prática, a gente vê essa etapa. Então, eu adiantei essa etapa e nós já vamos passar para o processamento em si. Terminei o processo de higienização da cenoura e nós vamos para o processamento. A cenoura a gente vai eliminar com auxílio, pode ser de uma faca ou de desse descascador manual. Nós vamos eliminar a casca. Após a eliminação da casca, a gente vai remover as aparas necessárias, por exemplo, o início aqui da cenoura, que fica um pedacinho que a gente não consegue remover com descascador. Fizemos o processo de descasque da cenoura. Como a gente está produzindo picles, e para isso eu estou usando um produto agroecológico que eu obtive na feira agroecológica, eu não vou remover a casca do chuchu. Eu vou fazer o picles com o chuchu com a casca. Mas quando a gente faz com um produto tradicional, é interessante a gente remover a casca, porque agrotóxico geralmente ele fica concentrado na maior parte na casca dos vegetais. Então, quando a gente remove a casca, consequentemente a gente está removendo também parte desse agrotóxico que está aqui impregnado na casca. Mas como o nosso produto aqui é um produto agroecológico, que foi cultivado sem utilização de agrotóxico, eu vou utilizar o chuchu na sua forma integral. Não vou remover a casca, vou fazer
com a parte da casca. Isso é bem interessante porque ele vai dar uma coloração bem bonita para o nosso peça, vai ficar com essa coloração bem verdinha. Então eu vou agora para o preparo do chuchu. Eu só vou remover essa parte mais grossa aqui da casca. Vou abrir em duas partes e vou começar o processo de remoção. Pode fazer picles com a semente do chuchu? Pode, não tem problema. Aqui vai ser só uma questão estética. Mas se a gente pensar a nível de aproveitamento integral dos alimentos, é interessante produzir o picles utilizando a semente do chuchu. Qual que é o problema? Por que eu tirei a semente? Na verdade, simplesmente estético. Por quê? A semente é altamente nutritiva. E agora eu vou remover as partes indesejadas da vaga. Então, todos os nossos vegetais estão aqui pré-preparados. Nós vamos para a etapa de picar. Qual que é o objetivo da aula de hoje? É produzir uma conserva a partir de vegetais, lembrando que pode ser a partir de frutas ou hortaliças. Nós vamos aprender na aula de hoje também um processamento térmico que a gente chama de branqueamento. O que é o branqueamento? Ele é um processamento brando que visa eliminar micro-organismos, mas também ele visa inativar as enzimas presentes nos vegetais. Com isso, melhorando a textura e a aparência desses vegetais no produto produzido. E nós vamos aprender essa técnica de tratamento térmico hoje, além do objetivo principal, que é a produção do... Bom, para a produção de picles, a gente pode utilizar diferentes cortes. O nosso picles misto vai ser na forma de papel. O tratamento térmico vai ser diferente para a cenoura e para o chuchu, porque os dois legumes texturas diferentes e, consequentemente, vai ter tempos diferentes para inativação de enzima e para amolecimento do mesmo. Agora nós vamos fazer o processo de branqueamento, que eu comentei que nós vamos aprender na aula de hoje. Qual que é o objetivo do processo do branqueamento? Eliminação dos micro-organismos presentes na superfície dos vegetais e inativação de enzima. Esse processo é considerado um tratamento térmico branco, porque o vegetal ele não fica em contato com a alta temperatura por muito tempo. Como que é feito o procedimento? Água fervendo, nós vamos imergir os vegetais nessa água fervendo e deixar por um período de tempo. E qual que é esse período de tempo? Vai depender do tipo de vegetal que a gente vai estar utilizando. No caso do chuchu, a gente vai deixar aproximadamente 2 minutos, a cenoura uns 3 minutos. Por quê? Além da inativação das enzimas e eliminação dos micro-organismos, esse processo também vai melhorar a textura do vegetal, a deixar o vegetal mais macio para o consumo. Então vamos fazer primeiro com o chuchu. A água está em ebulição, nós vamos colocar o chuchu nessa água. Na hora que a água voltar, já está voltando aqui o processo de ebulição, nós vamos contar 2 minutos. Voltando o processo de ebulição aqui, nós vamos contar a partir de agora 2 minutos. E após esses 2 minutos, nós vamos tirar o chuchu daqui e vamos colocar ele num banho de gelo. Qual que é o objetivo desse processo de colocar ele em gelo? Cessar o processo de cozimento. Por quê? Já vai ter eliminado os micro-organismos, já vai ter inativado as enzimas, mas se a gente simplesmente escorrer essa água quente, essa água fervendo, na verdade, né? Vai acontecer que o chuchu ainda está quente por dentro, então o processo de cozimento ainda continua por um tempo. E aí a textura desse chuchu vai ficar muito macia. Então, como a gente quer cessar o processo de cozimento, logo após a retirada do chuchu dessa água quente, nós retiramos esse chuchu da água quente e já levamos ele para um banho de gelo, para que esfrie imediatamente, e esse choque térmico faz com que cesse o processo de... Finalizado os 2 minutos, rapidamente a gente remove esse chuchu e mergulha num banho de gelo. Nós vamos fazer o mesmo processo de branqueamento com a cenoura
E com a vagem, logo em seguida. Para o preparo da salmoura, a gente vai usar 2 partes de água para uma parte de vinagre. O vinagre que a gente utiliza mais em salmoura é o vinagre de álcool. Por quê? Ele não tem coloração, então ele não altera a cor da salmoura que a gente vai produzir. Nós vamos esperar a água entrar em ebulição. Após o início da ebulição, nós vamos contar 2 minutos e vamos adicionar o vinagre. E vamos adicionar também 5% de sal. Então, para 1 litro de água, nós vamos utilizar 5 gramas de... Vamos adicionar. A água entrou em processo de ebulição, nós vamos contar 2 minutos. Após o tempo, nós vamos adicionar o vinagre e a salmoura. Vamos esperar entrar em ebulição novamente. E aí a nossa salmoura está pronta. Nós temos aqui nossos vidros já estéreis. Nós vamos começar agora o processo de colocar os nossos vegetais no vidro. Lembrando, pessoal, a relação de peso. O peso do produto na embalagem, ele não pode ser inferior a 60%. Então a gente pesa a embalagem. E agora eu vou colocar o produto e vou pesar novamente para eu garantir que tem no mínimo 60% aqui na minha embalagem. Nós vamos fazer o picles misto de cenoura e chuchu. Se a gente tem dúvida na proporção aqui que a gente está utilizando, já com o picles misto, o certo também seria pesar e o chuchu. Pesando aqui novamente, vou acrescentar aqui mais um pouquinho de chuchu para atingir pesos de no mínimo 300 gramas. A vagem eu vou produzir o picles com ela inteira. E outra coisa que eu não comentei é em relação ao que eu posso adicionar nesse picles. Além da salmoura, eu posso adicionar ervas aromáticas. Eu vou adicionar um pouco de orégano, que é o que eu tenho aqui, um pouco de manjericão, e vou colocar aqui por cima do produto, e na hora que eu encher a embalagem com a salmoura, as ervas vão descer e vão aromatizar. E eu posso colocar dessa maneira, colocar aqui por cima e adicionar a salmoura, ou posso colocar dessa maneira. Coloco as ervas aromáticas, a mistura de ervas aromáticas, vocês conseguem visualizar? Adicionei as ervas aromáticas e agora eu vou adicionar a vagem. Nossa salmoura pronta. Nós vamos à adição de salmoura nos frascos. Os vidros estão completamente cheios com a salmoura. E agora nós vamos para o novo tratamento térmico. Qual que é o objetivo desse novo tratamento? O primeiro objetivo é fazer a exaustão da embalagem. O que é o processo de exaustão? De remoção do ar que fica entre os legumes na hora que a gente adiciona a salmoura aqui. Acaba ficando algumas bolinhas de ar. Então a gente remove essas bolhas de ar. O segundo objetivo é eliminar os micro-organismos que possam estar presentes aqui. Então qual que é o procedimento? Nós vamos levar essas embalagens ainda abertas dentro de uma panela, ou seja, nós vamos colocar em banho-maria, numa panela com água. Com uma colher a gente pode, ou um garfo que entre bem na embalagem, a gente pode auxiliar um pouquinho nesse processo de remoção do ar. E agora nós vamos colocar as tampas na embalagem, mas sem fechar, tá vendo? Só tá por cima aqui. E nós vamos contar, a partir do momento da ebulição, nós vamos contar 5 minutos para que o processo de exaustão ocorra. Após esses 5 minutos, nós vamos vedar a embalagem e vamos contar 15 minutos para que ocorra o tratamento térmico. Finalizados os 15 minutos do tratamento térmico, nós vamos remover as embalagens da vasilha e está pronta a nossa conserva. Ela pode ser conservada em temperatura ambiente. Conservas finalizadas, o chuchu mais a cenoura. Agora a gente pode armazenar a temperatura ambiente e deixar alguns dias para pegar o aroma dos condimentos que foram adicionados.